Bom dia, alunos do Colégio Primeiro Passos, alunos do sexto ano. Vamos dar início a mais uma aula de História. E a aula de hoje vai ser sobre os fenícios, né? Os fenícios, capítulo 7, viu? É o assunto de hoje, está na página, na página 130, capítulo 7. A gente vai falar da civilização fenícios, né? Os fenícios que foram os grandes comerciantes marítimos na época da história antiga, dos povos da antiguidade. E os fenícios, né, ficaram muito conhecidos por serem grandes navegadores e comerciantes, né? Sua área de localização, na época dos fenícios, ficava localizada lá no Oriente Médio, onde hoje se encontra o país do Líbano, viu? E ele ficava, o fenício ficava localizado no mar Mediterrâneo, né? O que proporcionou o desenvolvimento de técnicas de navegação que foram bastante úteis para a história dos fenícios, né? Então, os fenícios conquistaram riquezas com o comércio marítimo, viu? E suas cidades, né? Eles foram, aonde eles iam chegando, iam avançando com suas navegações, eles iam também construindo colônias, né? Então suas cidades eram cidades independentes, né? Cada cidade tinha o seu próprio governante, né? Tem o seu próprio governante. Logo, essas cidades se transformaram em cidades-estados, né? Não vou dizer que eram países, até porque não existiam essas concepções de países na época, né? Eram cidades e estados, onde cada cidade fenícia tinha o seu próprio governante. Logo, sua política era descentralizada, né? Tipo, não era um rei, um imperador que governava todas as cidades. Todas as suas cidades tinham seus próprios governantes, né? Mas todas elas tinham a força dos fenícios, que era de ser grandes navegadores. A economia fenícia, dos fenícios, era baseada na produção de artesanato, né? Se destacaram muito na produção de tinta púrpura e na produção de vidros, né? Eles não se destacavam assim na agricultura, né? Suas terras não eram tão boas para a agricultura. Porém, as madeiras de suas terras foi que possibilitou as construções de grandes embarcações, né? Grandes navios. E eles, na questão, como eu posso dizer assim, na questão religiosa, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. A religião politeísta é a religião que acredita em vários deuses. A cultura do povo egípcio, né? Sua cultura era uma cultura de comércio marítimo, né? Então, é nessa cultura, né, que eles se destacam muito, pois eles conquistaram muitas regiões, né? Quase durante o período da história conseguiram destruir o Império Romano. E eles tinham, como é que eu posso dizer, o sistema político deles tinha relação direta com a economia do comércio, né? Então, logo, os egípcios se destacaram até hoje por ter sido os grandes navegadores, né? Por ter sido grandes comerciantes marítimos. Eles eram respeitados por serem comerciantes marítimos. Outra coisa importante de se destacar dos fenícios era que eles, como é que eu posso dizer, eles foram responsáveis pelo o alfabeto que a gente utiliza hoje, né? Então eles criaram, né? Acredito que o alfabeto fenício tem surgido em função do comércio, né? Então, por causa do comércio, para facilitar a sua vida no comércio marítimo, eles começaram a criar um alfabeto que depois foi passando por algumas mudanças, transformações pelos gregos e romanos, mas eles são responsáveis pela criação do alfabeto que hoje nos possibilitou a ter o alfabeto que a gente tem hoje, né? Então, o alfabeto fenício contribuiu para o alfabeto atual, né? Contribuiu então para as pessoas do nosso mundo atual, né? Então, é importante destacar para vocês que os fenícios foram povos que viveram ali na região do Oriente Médio, exatamente onde se encontra o Líbano,
né, foram povos que que moravam próximo ali, o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, e com isso acabou sendo eles sendo influenciados pelo comércio, o comércio marítimo. Então eles conquistaram grandes riquezas com o comércio marítimo. Suas cidades eram cidades independentes, onde cada cidade tinha seu próprio governante. Assim passaram a ser conhecidas como cidades-estados, com uma política descentralizada, né? A economia deles se destaca pelo artesanato, na produção de vidro, por exemplo. Eles eles não tinham uma sociedade assim, estamental. O que acontece dentro da sociedade fenícia? Poderia uma pessoa pobre mudar sua condição social, e a religião deles, como eu já falei, era uma religião politeísta, e sua cultura era uma cultura de comércio e de navegação, né? E eles influenciaram no surgimento do atual alfabeto que a gente conhece, né? Então aqui eu encerro a aula sobre os fenícios. Tenha uma boa semana de estudo e até a próxima aula de História.